Oi, gente, tudo bom? Hoje é terça. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Que semana maluca, gente, pelo amor de Deus. Pelo menos estou melhor, né? E graças a maravilha, a existência do Audible na minha vida, eu consegui terminar um livro ontem. Eu vou pegar aqui que eu consegui terminar gente, foi por causa do Audible, tá? Resolvi me render a ele. Tem muito audiobook legal lá na assinatura. E eu terminei esse, Garota Propaganda, da Veronica Roth. Juro, ontem eu ouvi Convite para um Homicídio, da Agatha Christie, que tá uma loucura aquilo. Gente, de verdade, uma loucura, uma doideira, não faz o menor sentido. Sabe que parece que ela escreveu todas as letras do alfabeto em um papelzinho e jogou pra cima e fez o nome das pessoas. Não dá. E não é com o Poirot, é com a Miss Maple. E ela, agora eu tô quase acabando de ler o livro, agora que ela entrou. E ela teve um anúncio no jornal convidando para um homicídio e realmente houve uma tentativa de homicídio. Eu não sei o nome de ninguém desse livro, não vou saber o nome de ninguém. Já desisti, até o nome do gato é impronunciável. E agora ela chegou e aí vai começar a investigar, já estão chamando ela de velha futriqueira e assim vai. Aí depois eu peguei também no Audible o audiobook de Garota Propaganda e foi assim, ó, rapidinho. E é uma história, mais uma distopia. Eu acho que a Verônica só escreve distopia, né? Ela não escreve outra coisa. E basicamente é um universo onde todo mundo é vigiado, né? Eles até falam que é os insights. Eles têm como se fosse um chip na cabeça. E todo mundo é vigiado, só pode ter um filho, não pode ter mais de um, a não ser que siga algumas regras, tem algumas exceções e tudo mais. E aí eles têm uma rebelião e quem estava do lado do governo acaba sofrendo as consequências. A Sônia, o pai dela era importantíssimo para a delegação, que eles falam, e ela acaba sendo presa, né? Os pais cometem suicídio junto com a irmã. Ela tinha conseguido o direito de ter, a mãe dela tinha conseguido o direito de ter mais um filho, então tá tudo dentro da lei. Aí ela acaba sendo presa depois dessa rebelião toda e ela fica presa durante muitos anos até que ela recebe um pedido, um perdão ali, desde que ela encontrasse uma garota que sumiu, desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, ninguém sabe pra onde foi e tudo mais, e ela conhece a família dessa pessoa, né? E ela vai atrás investigar e nesse meio tempo ela vai descobrir muita coisa sobre o passado dela, do pai dela, o que o pai dela realmente fazia e tudo mais. Muito interessante. E cheguei ontem também, não foi no Audible, mas foi no audiobook, que foi a melhor experiência da minha vida. Na metade de Os Últimos Jovens da Terra e a Dimensão Monstruosa. Gente, a gente tem o Goblet. Ai, que coisa mais fofa. De volta, ele é muito fofo. Ele é fofo em inglês. Ele é mais fofo em inglês do que em português. O Goblet, pra quem não lembra, ele é o bichinho, é o monstrinho da June, né? E o Quint e o Jake foram pra uma outra dimensão, porque o resort tá voltando. O Tur conseguiu fazer a torre lá que ele tava tentando no livro anterior. Tá tudo caminhando para que o planeta Terra deixe de existir. A gente já teve um insight do porquê, onde estão os seres humanos, né? Porque sabe-se que eles estão vivos, mas não sabemos aonde eles estão. Mas aqui nesse livro já deu uma contada de como é que tá. Tá bem legal. Agora eles estão numa outra dimensão e o Goblet simplesmente roubou um taximão, tipo a mãozinha da família Addams com um carro em cima. É um carro vivo, é um táxi vivo. É muito bizarro. Não sei se eu consigo pegar a ilustração, porque é muito bizarro. E aí eles já estão sendo procurado e tudo mais. E ele, aqui, o Quint e o Goblet. Aqui, o táxi, gente. Esse é o táxi. E essa coisa fofa que é o Goblet. Ai,
coisa fofa que é o Goblet, que ele é fofo até na foto de procurado dele. Olha isso aqui. Ele na fotinho de procurado. É a coisa mais fofa do universo. Estão agora sendo procurados assim pela toda a dimensão. Só que eles têm que ir lá porque eles querem tentar impedir que o Resort venha pra Terra, que o True consiga o que é, aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Também estou lendo Piranesi e, a princípio, o que eu tô entendendo de Piranesi, eu vou dar uma pesquisada, porque Piranesi, se eu não me engano, é alguma coisa da mitologia grega. Eles estão dentro de um labirinto. A gente tem o Piranesi e a gente tem o outro. O outro é o ser humano, tá? E a história conta que, além dos dois, tinham mais 13 pessoas. Né? 13 pessoas. E o Piranesi, ele tem a função de explorar os ambientes, explorar tudo ali e contar pro outro, né? Que inclusive ele chama de outro, a gente não sabe o nome dele. E Piranesi, o outro chama de Piranesi, mas a Piranesi não lembra se esse é realmente o nome dele ou não. Então, assim, é bem interessante. Confuso. Mas, pelo que eu entendi, o Piranesi até o momento, o Piranesi está sendo usado como um ratinho de laboratório, enquanto o outro tenta encontrar a fonte do conhecimento, aquelas coisas que a gente já está acostumado. É um livro curtinho, eu vou falar na terceira parte. E... não acredito que quebrou. Vou ter que colar. Depois eu colo. Deixa eu tirar daqui. Não acredito. Colar Super Bonder. Tô lendo Harry Potter e The Half-Blood Prince, relendo, acho que já é a terceira ou quarta vez. E eu tô um pouquinho atrasada, eu tinha que estar no capítulo 14 hoje, e eu estou no capítulo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 10, que vai começar as lições do Dumbledore. E é isso, gente, por enquanto é isso. Eu trouxe mais um livro aqui comigo, porque se desse tempo eu ia começar a ler. Preciso fazer um negócio aqui no Kindle, senão eu vou esquecer. E vamos que vamos, né? Chegou o meu livro do Charlie, eu vou fazer um unboxing agora pra postar. E depois eu mostro aqui pra vocês o que veio de brinde e tudo mais. E vamos seguindo. Eu vou colar primeiro imagens de dor e sofrimento. O meu... marca-página. Eu vou colar ele e já resolvo isso. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, e tá muito mais bonito do que eu achei que fosse ser. Ele vai ficar tão lindo junto com os irmãos dele. Tão lindo. Eu já li. A questão toda é que eu já li. Eu li esse livro em março, quando lançou lá fora. Vantagens de ler em inglês e vantagens de ter uma carteirinha de biblioteca americana. Então, eu tive o prazer de ler esse livro. Não lembro se foi março ou foi maio, mas assim que lançou. Eu li ele basicamente em uma sentada. É simplesmente maravilhoso. É um livro perfeito. Perfeito. Vou ver se eu consigo gravar já a resenha amanhã. Hoje eu não vou conseguir. Até porque a situação que estamos aqui não permite que eu grave nenhuma resenha agora. Mas vocês vão ver esse vlog na segunda-feira. Provavelmente na quarta-feira já vai sair a resenha desse livro completinha pra vocês. Com todas as surpresas que ele traz, sem, lógico, estragar a experiência, sem trazer nenhum spoiler. Mas basicamente o que vocês vão encontrar aqui? É uma história que começa com uma mulher já ali formada e tudo. Ela vai começar a fazer um curso de pós em genealogia forense, junto com uma personagem que a gente ama, que vai aparecer aqui e vai ser muito importante para o desenrolar dessa história. E ela vai mexer com o perfil genético, né? E vai acabar começando os estudos pelo perfil genético dela mesmo, para entender como essas coisas funcionam, para daí ela criar o projeto de pesquisa dela e realmente desenvolver. Acontece que quando ela tem o retorno do DNA dela, ela vai descobrir coisas muito bizarras sobre o passado dela.
Nem tudo é um super segredo, mas ela vai descobrir algumas coisas bem impactantes que vão mudar completamente a relação dela com o passado dela, com tudo que ela acreditava a respeito dela mesma. É perfeito, maravilhoso, sem defeitos e tá belíssimo, belíssimo. Depois eu mostro pra vocês o que veio. E olha que belíssimo. Eu vou ver se eu consigo reler no final de semana, mas acho que não. Mas olha que coisa mais linda, Charlinho mais uma vez arrasando. E lógico, a Faro também, não posso deixar de lado. A Faro sempre faz as melhores edições do Charlie. Olha, as capas dos livros do Charlie no Brasil são muito mais bonitas que as capas americanas. São perfeitas, né? E todas seguem um padrão e eu sou completamente apaixonada. Então, assim, se vocês não leram nada do Charlie, esse livro aqui só tem um porémzinho, que tem uma personagem que aparece do nada. Não tem uma grande explicação sobre quem é ela, mas ela aparece em outro livro. Então, maravilhoso. Ai, meu Deus. Já quero o livro novo dele, porque pra mim ele podia escrever 3, 4 livros no ano. Ele podia ser tipo uma Nora Roberts. Mas não tô entendendo, né? Ele escreve um por ano e a gente tem que se contentar com isso. Certo? Depois eu volto. Ai, gente. Cheguei em casa. E hoje foi um dia estranho. Ele já começou estranho. E terminou de uma maneira que eu realmente não tava esperando. Mas que foi tão bom. Sabe quando você fica o tempo inteiro se policiando pra não falar o que você quer, pra não falar o que você sente, porque às vezes você acha que não vale a pena, que você vai magoar, que que é falta de educação, ou que o que os outros vão pensar, ou qualquer coisa do tipo, né? E hoje aconteceram 2 situações muito estranhas, né? Uma, coisas normais de consultório que eu tô ainda tentando entender o que passou na cabeça da pessoa. E a outra, uma das coisas que eu discuti, inclusive, em terapia. Foi muito engraçado. E quando eu comecei a falar, quando eu comecei a dizer tudo, ainda tem coisa, mas quando eu comecei a dizer tudo que tá entalado, eu terminei e eu não acreditava que eu tinha falado. Sabe quando você fica repassando a conversa na cabeça e você não assimila que tudo aquilo saiu de você? Eu falei, meu Deus. E o pior é que tá num ponto onde, se a pessoa pra quem eu falei tudo isso não quiser entender, também não me interessa. E eu não achei de verdade que em algum momento eu ia chegar nesse ponto. Eu achei que eu fosse ficar o tempo inteiro pisando em ovos, o tempo inteiro escondendo, sabe? Omitindo o que eu sinto, o que eu sinto não, né? O que eu senti já. E foi, de verdade, libertador. É só isso que eu tenho a dizer. Foi libertador. Mas encerrando o momento vida pessoal, vamos falar sobre Piranesi. Gente, eu terminei Piranesi, eu não consegui parar de ler e, meu Deus, pensa num livro sensacional. Sensacional. Eu realmente não esperava que esse livro fosse tomar o caminho que tomou. As minhas teorias não estavam tão erradas, mas, gente, meu Deus. Bom, basicamente, a gente tem um lugar, e nesse lugar tem 2 pessoas, 2 seres humanos, várias estátuas mitológicas, inclusive, tem minotauro, tem um monte de coisa. E tem 13 ossadas. Dessas ossadas, ninguém sabe quem são, nem como foram parar naquele lugar. Mas elas estão ali, e já estão ali há muito tempo, porque já não são mais corpos, são ossadas. E existe
Um que é o outro, que fica supostamente estudando, querendo o conhecimento do mundo e acha que existem rituais e coisas que ele pode fazer para conseguir isso. E existe o Piranesi, que é o cara que tá ali mapeando todo aquele lugar, que ele percebe as mudanças daquele lugar, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, e é isso. E num certo momento o Piranesi encontra com uma outra pessoa, que ele coloca o nome como de o profeta. E aí, daquele momento em diante, as coisas começam a tomar um outro rumo. Ele começa a analisar o que o profeta falou e começa a entender que talvez o profeta tenha razão. E existe uma 16ª pessoa, né? Porque no total existem 2 pessoas ali, mais 13 ossadas. Então, pro mundo do Piranesi, existem 15 pessoas no mundo, 13 estão mortas. E só 2 vivas, que é ele e o outro, né? Tirando pássaros, nós estamos falando de humanos. E existe essa 16ª pessoa, que o outro fala pro Piranesi que se ele chegar perto, essa pessoa vai enlouquecer ele, e papapá, e papapá. Falei, gente, coisa bizarra, muito louco aquilo. Muito sem sentido. E aí, eu deixei me levar. E eu fui. E o final é simplesmente maravilhoso. Gente, é um livro de 200 páginas. 256. E é extremamente bem escrito, sensacional. E se você começa a ler e sente que você não tá entendendo patavinas, essa é a ideia. Você não tem que entender patavinas mesmo. Porque o narrador é o Piranesi, então o livro é inteiro narrado em primeira pessoa. Então a gente tá dentro da cabeça dele. E aí quando termina o livro, você entende por que nada fazia sentido. Muito maravilhoso. Meu Deus, preciso de mais livros assim. Agora eu não sei o que eu vou ler. Daquela pilhazinha, eu acho que vou pegar um Impulso. Esse aqui, ó. Eu acho que eu vou ler esse aqui. Depois eu conto pra vocês. Eu acho que vai ser esse aqui que eu vou começar agora. Certo? Mas é isso. Uma semana estranha, mas que parece que as coisas vão se ajeitando, o que é muito maravilhoso. Oi, gente, tudo bom? Hoje é segunda. Não vai sair vlog por um motivo muito importante. Hoje eu vou colocar no ar a resenha do Charlie já. Então, esse é um motivo, afinal de contas. Pra que eu vou ficar esperando pra lançar a resenha do Charlie se eu já tô com ela pronta? Não faz o menor cabimento, né? Não faz o menor cabimento, não faz o menor sentido. E hoje é segunda. Bom, e também porque eu não parei em casa esse final de semana. Então, assim, não tenho material pra terminar o vlog. Então a gente vai estender ele pra mais uma semana. Eu comecei a ler o Impulso. Li 1 ou 2 capítulos e caí de sono no sábado. E hoje eu escutei um capítulo de Crime e Castigo. Terminei a segunda parte, enquanto eu tava na esteira. E é isso, gente. Crime e Castigo tá me deixando desnorteada, porque algumas coisas que aconteciam naquela época a gente ainda vê por aqui. Então, assim, muito bizarro. Ontem, sábado e domingo eu trabalhei. Depois sábado minha mãe resolveu que era uma boa a gente tirar um dia para nós duas, e foi sensacional. A gente passou, foi no shopping, almoçou fora, e coisas que a gente não fazia há muito, muito tempo. E ontem eu trabalhei o dia todo, literalmente. Fomos votar, cheguei no consultório, era 9 horas da manhã, saímos de lá 5h30 da tarde. Então ontem, a hora que eu cheguei aqui em casa, eu falei, vou dar uma descansada. Acordei hoje. E com muita preguiça, e com zero vontade de fazer qualquer coisa. Mas a vida adulta exige da gente algumas coisas. Então eu não tive muita alternativa a não ser fazer o que eu precisava. E fui fazendo sem pensar. Eu descobri que se eu simplesmente vai fazendo, sabe?
tá, então agora eu vou levantar, aí eu vou fazer isso, aí eu... Ao invés de, tipo, ah, meu Deus, tem que fazer tudo isso, funciona. Essa semana eu troquei meu número de telefone, num surto meu e da minha mãe. Meu telefone antigo vai ficar lá pro consultório, assim, eu tenho paz, né? Não preciso ficar ali o tempo inteiro com o celular recebendo notificação. Então vai ser muito melhor, muito mais tranquilo pra minha vida. E é isso. Segue assim. Graças a Deus. Tá tudo em ordem. Tô cansada. Eu vou trabalhar hoje só no final da tarde. A gente tinha uma reunião a uma que foi cancelada. Então eu vou trabalhar bem no final da tarde hoje. Vou dar uma descansada agora. E depois vejo o que eu faço. Preciso analisar algumas coisas. Tô ficando muito empresária. Preciso analisar uns currículos. Precisamos começar a marcar as entrevistas. E deixar tudo em ordem, porque 2024 não foi fácil, mas 2025 vai ser maravilhoso. E só depende da gente, né? É isso, gente. Eu venho falar com vocês. A pilha de livros aqui ainda aumentou, porque entraram os livros da parceria da Faro, esses 3, na verdade. Esse aqui não é da parceria, porque eu peguei ele num evento de blogs lá na Bienal. E tamo nessa. Tem uns que estão virados, não sei porquê, mas esses estão virados. Crime e Castigo tá ali, inclusive. E é isso aí, gente. Eu quero ler o máximo possível esse mês, dando prioridade para os livros do mutirão. Então, seguimos firme e forte, não desistir. Ver se hoje eu coloco as resenhas ou eu vou deixar acumular mais uma semana pra dar um sustinho na galera, porque tem uma competição rolando, entendeu? Existe uma competição rolando e a Lufa-Lufa tem que ganhar, né? É isso. Eu volto mais tarde. Até depois. Oi, gente. Hoje já é quarta-feira e o tempo passou voando. Foi uma semana que... Ou melhor, está sendo uma semana que eu não tô nem vendo o tempo passar. Segunda-feira eu consegui fazer tudo que eu queria. Eu fui treinar, eu fui fazer as coisas que eu precisava e tudo mais. Ontem eu acordei com uma dor de cabeça que me acompanha até hoje. Então sigo sem fazer absolutamente nada. Mas ontem, enquanto eu resolvi umas coisas aqui em casa, fazia algumas coisas no sistema do consultório e tudo mais, eu coloquei pra escutar o audiobook de Crime e Castigo e eu terminei. Gente, nem tô acreditando. Eu comecei a ler esse livro ano passado e acabei deixando de lado, mas agora, leitura concluída. E preciso dizer que é uma loucura sem fim. Esse livro não vai ter resenha. Eu não tenho nem vontade de fazer uma resenha falada dele, nem nada disso, mas vou postar uma resenhazinha no Instagram e alguma coisa no TikTok, mas aqui não vou gravar vídeo sobre Crime e Castigo, até porque não vou me aprofundar pra falar, entendeu? Mas basicamente a gente conhece o Rodja, a Dunia e a mãe deles. E o Rodja é um estudante de direito quando a história começa. Ele vem de uma família humilde, bem pobre, né? Mas eles conseguem mandar o Rodja para São Petersburgo para que ele tenha a sua formação e assim, consequentemente, a família consiga ter uma melhora de vida. Acontece que o Rodja acaba largando a faculdade por conta de problemas financeiros, mas ele nunca chegou e falou pra ninguém, tá? Ele simplesmente continua morando lá em São Petersburgo, no mesmo lugar, que é uma pensão, e larga a faculdade. E ele é um cara todo melancólico, todo introvertido e tudo mais. Uma grande parte da história ele passa confinado dentro do quarto dele e a gente vai seguindo, né? E aí, ele um belo dia tem uma ideia maravilhosa de cometer um roubo para tentar pagar as dívidas dele, mandar dinheiro para a mãe e fingir que tá tudo bem. Acontece que esse roubo se transforma em um homicídio, mas ele consegue fugir. E a partir desse momento, a história começa a girar em torno dele tentando justificar o que ele fez, tentando conviver com o que ele fez, principalmente. Então, logo quando o crime acontece, ele entra em desespero e ele foge e ele acaba nem ficando com os artigos que ele roubou, nem nada disso.
E ele fica extremamente doente depois, é uma dor da alma, é um negócio que a gente percebe que não é físico apenas. Ele começa a questionar seus valores, ele começa a questionar toda a vida dele, toda a existência dele. Ele pensa seriamente em morrer, mas ele acaba sendo socorrido por alguns amigos e aos poucos ele vai voltando. Aos poucos ele vai voltando a viver, ele vai voltando a ser gente, porque ele virou um frangalho. E ele vai o tempo inteiro lembrando do que ele fez e aquele segredo vai consumindo ele. E ele começa a se questionar se ele deveria se entregar, se ele deveria falar pra alguém o que ele fez e tudo bem. O tempo vai passando. A gente começa a presenciar os horrores que estão acontecendo na Rússia. Inclusive, ele tem uma conversa muito profunda com 2 colegas dele e eles acabam chegando ele chega a uma conclusão que ele fala que ele não lembra de quem que ele tá falando, mas ele fala de 2 ditadores comunistas e fala que eles acabaram virando heróis, né? Mesmo tendo matado um monte de gente, mesmo tendo agido da maneira que agiu. Então ele fica o tempo inteiro ali querendo provar que ele estava certo. Que a pessoa que ele matou era uma aproveitadora, que só sabia tirar dos mais pobres e tudo mais. E a gente tá numa época onde quem é rico é muito rico e quem é pobre é extremamente pobre. E o Roger se enquadra nisso daí. Mas até que uma hora ele começa a falar o que ele fez, né? Então aí ele começa a ter que lidar com 2 problemas. Primeiro, fazer com que as pessoas acreditem nele, o que não é tão simples, porque ele não é um cara violento, ele não é um cara que alguém acreditaria que um dia cometeria algo do tipo, nem nada disso. Ele é um cara, gente boa, boa praça, que cometeu um crime ali que ninguém estava esperando. E a outra é com gente que escutou ele contando, escutou o segredo e tudo mais, e usa isso para tirar proveito. Então a gente tem ali as 2 facetas, né, da sociedade mesmo, porque imagina, ele cometeu um crime, ele não foi pego, ele não sabe se ele se entrega ou não, ele não sabe nada a respeito das investigações, ele fica o tempo inteiro tentando se redimir, ajudando outras pessoas, ele se sente extremamente culpado, e quando ele decide colocar pra fora, ele decide contar, ele decide abrir o jogo e falar a respeito, ele simplesmente é desacreditado, né? E quando quando esse segredo caia nos ouvidos de uma pessoa inescrupulosa, ela vai tentar fazer uma chantagem. Não com ele, mas vai tentar chantagear para que esse segredo fique guardado. O que o cara não sabe é que ali, por mais que o Roger tenha feito o que tenha feito, a família dele tem muito caráter. Então, nunca que isso aconteceria, nunca que cairiam em uma tentativa de como é que fala? Esqueci a palavra. Quando a pessoa tenta tirar proveito de você para que não contém o seu segredo. Esqueci a palavra. Nunca, né? E mesmo que ele tentasse contar o que o Roger fez, ninguém ia acreditar. Então, e o Roger já tava, disposto a pagar o preço, ele já tinha ali aceitado o que ia acontecer com ele, ele já tinha, já tava só esperando, na verdade, o desfecho de tudo isso. E é uma história que você fica ali o tempo inteiro tentando não gostar do Roger, né, colocar o Roger numa perspectiva de assassino, mas a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente examina tudo que ele viveu e o que aconteceu, porque ele narra pra gente tudo o que aconteceu. Por que que aconteceu aquilo e a gente percebe
que ele não é uma pessoa má, ele não fez isso por prazer. Isso, lógico, não tira a culpa dele, não faz com que ele tenha que pagar pelo crime que ele cometeu, nunca. Mas a gente entende os motivos. A gente estava junto quando ele cometeu o crime. A gente sabe que ele não fez isso porque ele quis. A gente sabe que ele fez isso porque foi uma consequência do que ele tinha planejado, tudo, né? Ele tinha planejado um outro crime. Então, é uma confusão muito grande, e toda a discussão social, toda a crítica social que o Dostoiévski faz a respeito da sociedade russa naquela época pode ser trazida para os dias de hoje, porque algumas coisas não mudaram e não vão mudar, né? Não é uma coisa que vai mudar, mas a gente vê ele resignado. E lógico, a gente vai saber o que aconteceu com ele depois, ele vai ser preso, ele vai pagar por tudo, mas a gente fica ali com... o cara teve uma vida de merda, né? E a sociedade não ajudava. Então, assim, é louco, porque existem diversos tipos de criminosos, né? A gente tem aquele cara de ocasião que fez simplesmente porque aquilo estava ali e ele resolveu fazer. E a gente tem o desesperado, que não encontra uma outra saída para sobreviver. O Rod, assim, se enquadra nisso, e não é porque ele não tentou, né? Tudo bem que ele não tentou muito. O Rod tenta por um tempo, tenta ganhar dinheiro e tentar sobreviver, mas a maneira como ele foi criado, ele não foi criado para ser um trabalhador braçal. A mãe dele criou ele para ser um intelectual. Então ele não conseguia um emprego onde ele conseguisse usar as habilidades dele. Ele teria o emprego para fazer algo que para ele iria diminuir a sua existência, que ele era muito melhor do que aquilo que estavam querendo que ele fizesse. E é uma das coisas que a gente vê hoje em dia o tempo inteiro. Eu tô passando fome, eu preciso de dinheiro, mas eu não aceito fazer faxina. Eu não aceito trabalhar no chão de fábrica. Eu não aceito nada disso, porque eu estudei, então não é assim. Você tá passando por uma situação onde você precisa trabalhar. Ninguém sobrevive sem trabalho, né? Nem as pessoas normais não sobrevivem sem trabalho. E você não vai aceitar porque você acha que você é melhor do que aquilo. E é aí que entra um grande problema de qualquer sociedade. Eu sempre desejo o que o outro tem, né? Então eu não sei como o outro conseguiu, mas é injusto o outro ter e eu não. Gente, isso é tão absurdo, porque você não sabe quanto o outro trabalhou, o quanto o outro lutou, o quanto o outro fez para ter aquilo. Quando não é... tem gente que tem sorte, tem gente que não tem. Tem gente que trabalha, e trabalha muito, e luta muito para conseguir as coisas. E tem gente que simplesmente acha que tudo vem muito fácil. E o maior problema, no caso de desigualdade, é isso aí. Mas todo mundo que trabalhar muito vai ficar rico? Não vai. Não vai ficar rico. Porque existe uma coisa que precisa ser feita que a grande maioria das pessoas não entende, que é mudar a mentalidade. Então eu tô ganhando mais, não significa que eu tenho que gastar mais. Eu tenho que investir o dinheiro que eu ganhei para que no futuro eu possa ter mais ainda. O que normalmente a gente faz? Aumentou meu salário, eu vou trocar meu celular. E aí, ao invés de você comprar um celular de 2, 3 mil, que hoje é um absurdo, um celular mais barato custar tudo isso, você compra um iPhone de 12. Entendeu? Hoje a gente vive numa sociedade onde ter é muito mais importante do que ser. Você tem as coisas, você precisa ter. Então, você precisa ter o último celular, você precisa ter o carro de luxo, você precisa ter a última coleção de bonequinhos que saiu, você precisa ter a coleção de maquiagem XYZ que você nem usa, mas você precisa ter, porque você precisa postar, porque você precisa ganhar likes e curtidas. Quando, na verdade, você poderia pegar aquele dinheiro e não ter. Que nem agora tá tendo uma discussão que eu acho muito divertida,
que é sobre o valor dos livros. Sim, voltamos a essa discussão. E saiu o terceiro livro lá de Quarta Asa, que é não sei o que lá da Onyx. Tá em pré-venda e ele tá R$180, capa dura, e R$100, se eu não me engano, a brochura. E tá todo mundo discutindo que tá muito caro, que tá isso, que tá aquilo. Gente, de verdade, essas pessoas, elas não vão no mercado, né? Elas não vão ao mercado, elas não fazem uma compra. Porque antigamente com R$100 comprava-se muita coisa. Hoje com R$100 você não compra nada. Então, essas pessoas não entendem que o preço do livro está diretamente atrelado à economia. Então, se aumenta o imposto, aumenta o preço do livro também. Mas a gente não pode fazer esse tipo de comparação, a gente não pode falar isso, porque o governo do amor tá aí. Quando, na verdade, o governo do amor veio para se vingar do povo brasileiro, por não ter colocado ele em 2018. Por ter ousado tirar ele do poder. E agora o que ele tá fazendo? Tá aumentando todos os impostos, tá voltando tudo que foi tirado de imposto, tudo que foi abaixado de imposto, e não é para melhorar o país. Na verdade, é para piorar o país. Porque ele sabe que a chance dele voltar em 2026 é muito pequena. Então o que ele vai fazer? Vamos destruir tudo para esse bando de mal agradecido entender que sem o papai aqui eles não são nada. E ele tá fazendo isso desde o dia 1. E ele fez isso com os próprios irmãos. Que ele bate no peito e fala que é nordestino. A primeira coisa que ele fez foi mexer na transposição do Rio São Francisco, que tinha sido uma parte concluída, e tirar a internet gratuita que foi colocada lá. Foi a primeira coisa que ele fez. Tirar o acesso dessas pessoas à informação. Porque informação é poder. E aí ele passou a aumentar sistematicamente todos os impostos. Sistematicamente. E a voltar com impostos que a gente já tinha parado de pagar. E tudo isso. E essa galerinha, esse pessoal não consegue analisar friamente os erros. Nem do governo atual, eles não conseguem. Do governo anterior, eles conseguem, porque eles não votaram. O que eles não entendem é que quando a gente vota em alguém e essa pessoa ganha, ela não governa só para quem votou nela, governa para todo mundo. E então, se eles ainda não perceberam que o poder de compra caiu muito, que você tem que trabalhar o dobro para você conseguir ter as coisas que você tinha antigamente, essas pessoas estão vivendo num lugar muito errado. Elas estão vivendo em Nárnia. Não sei onde está o guarda-roupa deles, mas elas estão vivendo em Nárnia. É algo que, pra mim, não faz o menor sentido. Aí entra aquela questão. Você não tem dinheiro para comprar o livro no lançamento. Você não pode esperar? Ah, mas esse livro não vai abaixar de R$80. Não vai. Mas se chegar a R$80, você tá economizando 100. Sabe? Você não tem que ler esse livro na hora que ele lança. Ah, mas aí eu não consigo produzir conteúdo e papapá. Gente, é sério mesmo? Se você fosse um criador de conteúdo que só trabalhasse com isso, você vai receber o livro. Você não vai ter que comprar. Se você tá discutindo se você tem que comprar ou não esse livro, você tá lutando para chegar num patamar onde você não precise mais comprar livro, certo? Pelo menos é o que eu entendo. Mas você não precisa ser o primeiro a falar de um livro para ter alguma relevância. Você não precisa de nada disso. Você não precisa ter pilhas e pilhas e pilhas de unboxing todos os meses para ter alguma relevância. Você não precisa. O que a gente mais vê hoje são pessoas que compram incessantemente e que não leem. Postam resenhas de sinopse com trechos que eles pegam na internet, sem nenhum contexto, sem nenhuma emoção e sem nada além disso. E aí, acham que de certa forma eles têm que ser relevantes. Só que você não vai ser. Você vai ser relevante a partir do momento que você entender que você tem que ser você. Que você tem que mostrar a sua realidade e que você não tem que seguir o que os outros falam que você tem que fazer. Mas aí, até chegar nisso, ainda vai muito
muito chão, muito amadurecimento. Ah, Thali, mas você é uma criadora de conteúdo pequena. Gente, eu tenho minha profissão, eu tenho meu consultório, eu trabalho pra caramba. Isso aqui, na verdade, eu faço porque eu amo. Se algum dia tiver um retorno financeiro, vai ser ótimo. Mas se não tiver, eu vou continuar fazendo. Porque o foco nunca foi ganhar dinheiro com isso. Eu sou de uma geração onde a internet não existia. Eu sou de uma geração onde a gente cresceu sabendo que para ter as coisas a gente tem que trabalhar. São poucas as pessoas que ficam ricas ou milionárias na internet. Não é para todo mundo ganhar rios de dinheiro na internet, né? Não é assim que funciona. E eu cresci tendo uma profissão formal, vendo meus pais tendo profissão formal, acordando cedo, saindo para trabalhar, voltando para casa tarde. Essa foi a minha criação, essa é a minha realidade. Quando a internet chegou no Brasil, gente, eu já era adolescente, sabe? Eu já tinha passado por uma fase da minha vida onde eu já sabia o que eu queria fazer pro resto da minha vida, eu já sabia o que eu queria ser. E foi aí que a internet realmente chegou. Eu tava quase me formando na escola, né? Então, é uma realidade muito além, muito fora da minha. E eu vejo gente parando tudo, largando tudo pra postar coisa na internet e viralizar. Eu vejo gente expondo a própria vida sem entender as consequências disso pra ganhar dinheiro na internet, pra ter uma relevância na internet. Agora mesmo, tem uma menina no TikTok que ela... Ai, gente, isso daí me doeu o coração, sabia? Que ela postou falando que ela tava indo fazer a unha pela 5ª vez e ela ia pintar de clarinho, né? A 5ª vez que ela ia pintar de clarinho, porque ela esperava ser pedida em casamento. Porque ela tinha dado um prazo pro noivo dela, pro namorado dela, e ela achava que isso ia acontecer. Em que mundo ela achou que postar isso na internet fosse ser algo produtivo para a vida dela, fosse ser algo que fosse trazer algo benéfico para a vida dela? Ela tá recebendo uma enxurrada de comentários, uma enxurrada de hate. Ela expôs o relacionamento dela na internet, algo que só diz respeito aos dois. Ela, além de expor isso, depois ela expôs uma conversa particular entre os dois e tá reclamando de que as pessoas só falam nisso e que se metem na vida dela e que isso e que aquilo e que aquilo outro. E ela tem a inocência, eu quero acreditar que é uma inocência da parte dela, falar que ela não imaginava que isso fosse acontecer e ela nunca imaginou que as pessoas fossem se intrometer tanto no que ela falou. Primeiro, minha querida, eu já vi essa história e eu vou te contar o final, tá? Aconteceu na minha família. Eles não estão juntos. Hoje ela tá casada com outro e tem 2 filhos e vive muito feliz. E eles estavam juntos há uns 6 anos, 7 anos, quando ela exigiu que ele pedisse ela em casamento. Ela planejou como tinha que ser e ela teve o seu conto de fada ali. E quando eu falei pra minha mãe que era a coisa mais ridícula ela ter dado prazo e tudo mais, minha mãe falou: ai, filha, você não é romântica? Eu falei: não é questão de não ser romântica, é questão de que você não coloca prazo pra isso. Quando a pessoa quer casar com você, ela quer casar com você. Ela vai ficar com você, né? Ela não precisa de muito planejamento pra isso. Ela vai querer crescer com você, ela vai querer construir as coisas com você. Então, se não tem isso, mano, por favor. Aí ela depois postou um vídeo, uma velhinha, justificando, falando que, ai, mas vocês sabem que tudo... Saiu. Que tudo precisa de planejamento, que tudo isso, que tudo bem, mas não expõe isso na internet. Se você acha que a maneira como você tá vivendo, a maneira como você leva o seu relacionamento tá certo, tá tudo bem. Só não exponha isso, sabe? Não exponha, porque vai dar um BO. E ainda ela não monetizou o TikTok dela. Ou seja, ela ganhou milhões de visualizações.
e ela não recebeu R$1 por isso. Então, ela foi na inocência. Foi total inocência, porque se ela tivesse monetizado, hoje, beleza, dane-se. Só que ela correu um sério risco do namorado dela não querer mais nada, ela correu um sério risco de perder tudo que ela construiu, porque ela achou uma boa ideia postar algo que pra ela seria leve. Leve seria se ela tivesse falado, ai gente, tô indo pintar minha unha de clarinho, porque eu acho que eu vou ser pedida em casamento. Não falar, ai gente, tô indo fazer minha unha pela 5ª vez de clarinho, porque eu acho que dessa vez eu vou ser pedida em casamento. É diferente, né? Ninguém precisa saber que você teve 5 tentativas frustradas, porque não, ela não foi pedida em casamento, só pra deixar claro. 5 tentativas frustradas. 5 vezes ela fez isso. 5 vezes ela deu a indireta. E o cara não pediu. Ele provavelmente não vai pedir, porque provavelmente ele não quer pedir. Ele não quer casar com ela. Ah, mas eles estão juntos desde a faculdade. Esse é o maior problema. Eles estão juntos desde a faculdade. Hoje, eles são 2 pessoas completamente diferentes. E é muito engraçado, porque eu passei por essa situação. Quando eu falei pro meu ex, falei pra ele assim, eu não sou mais a mesma pessoa que você conheceu há 10 anos atrás. Eu não sou essa pessoa. Não, você é assim. Não, eu não sou. E a gente não tá junto hoje porque ele não entendeu isso. Ele não entendeu que eu não sou mais a mesma pessoa. Que eu mudei muito do que eu era quando ele me conheceu. E a gente hoje não tá junto porque ele não conseguiu entender isso e ele teve a audácia de bater no peito várias vezes e falar, porque eu te conheço. Não, você não conhece. Porque se você conhecesse, nunca teria agido da maneira como agiu. E isso acontece principalmente quando você tem um relacionamento muito longo. Né? No meu caso, é um relacionamento muito longo, com que a gente terminou diversas vezes. E a última vez a gente ficou muito tempo longe. E durante esse tempo separado, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa mudou. Eu passei por várias situações que fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Mas eu nunca escondi quem eu era. Eu nunca escondi de fato o que tinha acontecido na minha vida e quem eu tinha me tornado. E por que eu tinha me tornado essa pessoa, né? Mas isso nunca foi importante, porque ele colocou na cabeça dele que eu era aquela Thalita que ele sim conhecia, mas ele não fez a questão de conhecer a nova, de querer conhecer a nova. E aí enfiou os pés pelas mãos. E daí não se sustenta. A gente amadurece ao longo do tempo e a pessoa que está do nosso lado, ela precisa querer nos conhecer novamente. Todo dia a gente conhece a pessoa que está com a gente de novo. Um relacionamento muito longo, se isso não acontece, as expectativas são extremamente frustradas. E dá pra ver no semblante dela, quando ela fala que é a 5ª vez, que ela já tá cansada. Mas ela não vai assumir isso. Ela vai continuar ali até ele pedir ela em casamento. E aí, a hora que ele pedir ela em casamento, ela vai enxergar todo o esforço que ela precisou fazer para que isso acontecesse. E aí ela vai entender que não deveria ser assim, que deveria ser algo leve e natural. Deveria partir dele. Não deveria ter uma conversa para que isso acontecesse. O cara tem que querer, porque o cara, quando ele quer casar, ele quer casar. É simples, né? Mas a gente vê isso direto, a gente vê isso mais frequentemente do que eu gostaria de ver. E é muito triste, né? Eu até brinquei esses dias que eu agora não aceito menos do que uma pessoa que cuide de mim, que se importe comigo, que se preocupe se eu comi, se eu não comi, que saiba quando eu tô de TPM e que saiba o que tem que fazer para que eu não queira matar ninguém, que passe no meu consultório para me dar um oi porque ficou com saudade, que pergunte se eu comi, se eu falar que não, mande alguma coisa para eu comer. Coisas básicas, que eu fale que eu não tô bem, que eu tô com dor de cabeça, eu tô gripada, eu tô o que for. Que a pessoa se preocupe a ponto de chegar
no meio do dia e me perguntar se eu melhorei, se eu tô precisando de alguma coisa. Se não for assim, gente, eu vou comprar um cachorro. Vou comprar um cachorro, porque o cachorro tá sempre feliz em me ver, entendeu? O cachorro sente minha falta se eu ficar 2 minutos fora de casa, sabe? Ele não decepciona, não frustra. E não é pedir muito. Ah, mas você quer alguém que banque? Não, gente, eu quero alguém que se preocupe. Eu quero alguém que se preocupe a ponto de virar pra mim e me mandar um oi no meio do dia, de aparecer no meu consultório no meio do dia, de virar pra mim e falar assim que não ia conseguir esperar chegar ao final do dia pra me ver, ou então que passou pra comer em algum lugar e lembre que eu gosto de tal coisa e leve pra mim. Eu vi isso durante 20 anos da minha vida. O meu pai aparecia no consultório com uma coxinha e um guaraná pra minha mãe só porque ela gostava. Meu pai aparecia no consultório diversas vezes ao longo do dia só pra ver minha mãe. Como que eu vou querer menos do que isso, gente? Como? Chega a ser um insulto eu aceitar menos do que isso. Meu pai dava uma orquídea pra minha mãe em todas as datas importantes, durante 20 anos. E mesmo quando ele não tinha condições, e tem vlog aqui falando isso, mesmo quando ele não tinha condições de ir sozinho, ele me dava o dinheiro pra eu comprar. Então ele nunca deixou isso passar, durante 20 anos. E eu tava com uma pessoa que nunca me deu uma flor. Nunca me deu uma flor, que nunca me deu um elogio de graça, que nunca se preocupou se eu tava bem ou se eu tava precisando de alguma coisa, e que chegou ao auge de não ir comigo no hospital quando eu precisei ir no hospital. Sendo que eu passei uma semana cuidando de todo mundo daquela família. Ele não foi. Simplesmente cagou pra isso. Então, minhas queridas, os sinais estão em todos os lugares. A gente demora pra enxergar, mas quando você perceber, não ignore, tá? Não aceite menos do que o que você acha que você merece, porque isso vai cobrar um preço muito grande, muito alto depois. E só a gente vai pagar, mas ninguém. Porque o cara tá feliz. Pra ele, eu tenho uma mulher foda que aceita qualquer coisa que eu faço por ela. Aceita até o que eu não faço por ela. Então, assim, cuidado, gente. Todas as bandeirinhas estão ali, tá? Pode parecer pouco, mas o pouco é muito importante. É muito importante o pouco todo dia do que o muito de vez em quando. Certo? Já falei demais aqui. Até depois. Oi, gente. Tudo bom? Semana corrida. Hoje é sábado. Mas rendeu, hein? Eu terminei 3 livros. Além do Crime e Castigo, tá? Terminei Marcada. Acabei de gravar a resenha, inclusive. Terminei Six of Crows, que, meu Deus do céu, por que Deus? Porque Deus, também já gravei resenha. E terminei O Impulso. Não sei se eu tinha falado já. Sensacional. Gente, O Impulso, sensacional. É simplesmente maravilhoso. Vocês precisam ler. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. E eu não entendo porque que as pessoas não estão falando mais dele. Gente, de verdade, maravilhoso. Meu Deus. Perfeito, sem defeitos. E vou começar a ler... Tem uma coisa aqui. Vou começar a ler Skyward, do Brandon Sanderson, porque eu preciso diminuir a quantidade de livros do Brandon que eu tenho na minha estante sem ler, que são, atualmente... Eu vou contar os que eu comprei. Eu tenho que eu tenho que reler. Então eu tô colocando como não lido, tá? O Caminho dos Reis é o único que eu tenho que reler. Palavras de Radiância, Skyward, Starsight, a trilogia lá do Coração de Aço, Calamidade, não sei o que, são 3. E o Mago Frugal lá também. E eu acabei de comprar o Warbreak. Ai, a trama.
Gente, a trama me destrói. E, lógico, sacramentadora. Então, vamos contar? Caminhos dos Reis, Palavras de Radiância e Sacramentadora. São 3, tá? Skyward, Starside, são 5. Mais a trilogia do Coração de Aço, são 8. Mais o Magro Fugral, são 9. Mais Warbreak, são 10. 10 livros do Brandon que eu tenho na minha estante. E eu não li. Então vamos diminuir esse número para 9. Essa é a ideia. Mas antes eu preciso falar pra vocês uma coisa. Gente, o Tretas. O Tretas é um lugar que é maravilhoso. Então todo mundo reclamando do valor de... não sei o que lá, Onyx, que é o terceiro livro da Quarta Asa. E ele tá R$180, R$179,90, tá? Tá caro, tá muito caro, tá? Isso capa dura, pintura trilateral. O normal tá R$99. R$99 é o preço normal de uma pré-venda hoje em dia, tá? Então, tá tendo, lógico, a discussão de que as editoras estão cobrando caro demais, que papapá. Ó, esse livro aqui na pré-venda, gente, de verdade, esse aqui, tava R$80, tá? É um livro de 200 páginas, capa dura, não tem pintura trilateral, não tem nada. Tava R$80, tá? Então, assim, tá tudo muito caro, mas tá tudo muito caro porque a economia do Brasil tá uma bosta. Só que a gente não pode falar isso. Por que a gente não pode falar isso? Porque o governo do amor venceu. Então não pode falar isso. Porque as pessoas não conseguem entender. As pessoas também não conseguem entender que pra você publicar um livro, você paga pra isso. A editora tem que comprar. E normalmente é um leilão. Principalmente quando o livro tá muito hypado lá fora. Todas as editoras do Brasil querem ela. Todas as editoras querem. Então é meio que um leilão. E eu não sei, a Planeta, né? A Planeta gastou 450, 460 mil dólares pra comprar a trilogia, tá? Ai, mas... gente, 450 mil dólares, isso se a gente colocar o valor do dólar de hoje, que tá em torno de 5 e pouco, gente, faz as contas de quanto a editora pagou pra ter esse livro, lembrando que é pago em dólar. Quando o livro chega no Brasil, ele passa por várias coisas. Então ele passa por tradução, revisão, edição, tem toda a questão da capa, se eles vão comprar, que eles comprarem provavelmente está junto no valor. A capa original, que a capa é igual, tem toda a questão de publicidade, tem todo o marketing feito, tem tudo isso envolve. Tem a editora, né, que tem que pagar suas contas, então tem que pagar seus funcionários, tem que pagar aluguel às vezes, então tudo isso acrescenta no preço do livro. A gráfica não é tão barato, o papel não é tão barato, inclusive as editoras estão tentando cada vez mais mudar o tipo de papel, mudar a diagramação, para que os livros fiquem um pouco mais acessíveis, porque tá tudo muito caro, porque o imposto que não existia voltou a existir, né? Ninguém fala disso. E aí eu dei muita risada, porque o brasileiro ele esquece que algumas coisas estão... o preço, o valor, né, de um produto, ele é feito baseado no quanto ele custou para ser feito e tem que ter um lucro, né? Porque a editora tem que se manter, as pessoas têm que se manter, né? Então tá tudo bem. O leitor brasileiro ele tem esse lapso de conhecimento, mas eles fingem que não tem. Porque antigamente você comprava um saco de arroz por R$10, hoje você não compra mais, né? Então vamos lá. E outra coisa que o leitor brasileiro esquece é que apesar da gente amar ler, a gente querer muito, nós somos exceção e cultura é artigo de luxo. E não é artigo de luxo só no Brasil. A diferença é que fora do Brasil é um pouco mais acessível, mas ainda assim não é todo mundo que consegue, tá? Quando eu falo isso, eu sou meio que apedrejada, já tô acostumada. E aí eu achei muito engraçado, teve um comentário que a pessoa falou assim, mas não sei o que, falou pouco, mas falou merda, e bababá, e bababá. Mas é um absurdo a editora cobrar tudo isso e não vir nenhum brinde. Aí eu entendi. Qual é a real reclamação por trás do valor do livro? Não é que o livro tá caro, é que a editora teve a audácia de não colocar nenhum brinde. Então, na verdade, a pessoa paga o que for, se vier uma eco bagzinha, se vier um marcadorzinho, se vier um posterzinho,
Aí não tem problema custar 180. Aí é aceitável. Aí tá tudo certo. Gente, desculpa. Ai, desculpa, de verdade. Eu sou a pessoa que menos se importa com brinde, de verdade, tá? Quando eu compro na pré-venda e vem brinde, ai, veio brinde. Dane-se. Não é pelo brinde que eu tô comprando, eu tô comprando por causa do livro. E eu vejo o povo alucinando por causa de brinde, sabe? Tipo, ai, porque o brinde, é porque o brinde, é porque o brinde. Que nem agora saiu a pré-venda de Warbreaker na Trama. E a Trama já falou, o brinde é limitado, então corram e compram, né? Depois disso a pré-venda vai continuar, o valor do livro vai ser o mesmo e não vai ter brinde, tá bom? Gente, de verdade, melhorem, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas deveriam funcionar. Mas é assim que funciona a pessoa que é o brinde. E, tipo, o brinde nunca é algo muito útil, sabe? Tirando o marcador, nunca é algo muito útil. Gente, se eu fosse pendurar todos os posters de pré-venda que eu tenho, eu ia fazer um papel de parede no meu quarto. Não é por isso, não deveria ser por isso, não deveria ser um motivo. Mas eu entendi agora a reclamação. E tá tudo bem. Não vou mais ser a pessoa que acha que estão reclamando do valor do livro. Estão reclamando porque não veio o brindezinho, né? Então tá. Então é isso. Se tivesse o brindezinho, o livro estaria um pouquinho mais caro, só pra deixar claro. Ai, porque brinde não quer brinde, gente. Brinde tá embutido no valor. Tanto que só não tem diferença no preço com livro com brinde e livro sem brinde, porque não pode no Brasil. Porque isso categoriza venda casada. Então, assim, mas tá embutido, tá bom? Não sejam ingênuos. Nenhuma editora vai fazer o brinde e dar pra gente de graça, tá? Por isso que algumas editoras não colocam brinde. E mandam brinde pros parceiros, tá bom? Porque eles fazem um número limitado de brindes. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Eu vou ler e depois eu venho falar com vocês, certo? Então, até depois.